Boa noite a todos, muita paz, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos, neste momento, reunidos em nome de Jesus, possamos nós rogar a Ele que nos auxilie, que nos ampare e que nos ajude a entender os ensinamentos e os exemplos de Jesus, para que possamos vivê-los no nosso dia a dia. Que possamos, Mestre Jesus, com o seu auxílio, com o seu amparo, que possamos sair renovados, possamos sair mais fortalecidos em nossa fé, em Ti, Senhor, do estudo de hoje, que confiantes em que Deus cuida de todos nós com todo amor e carinho. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para estudar os seus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos de coração por essa oportunidade que tu nos dás. Fica sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora eu passo a palavra à nossa amiga Viviane, que ela fará a leitura do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Para descontrair um pouco, vou dizer que sou a estagiária no domingo à noite do Evangelho, com muito prazer. Eu vou fazer a leitura do Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos humanos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos seres amados, encontram verdadeiro consolo na fé, no futuro e na confiança na justiça divina, ensinadas pelo Cristo. Aqueles que nada esperam após esta vida, ou que vivem na dúvida, as aflições se apresentam em toda a sua intensidade, sem que qualquer esperança lhes atenue o amargor. Foi esses corações cansados que Jesus se dirigiu ao dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, o amparo e a felicidade prometidos pelo Cristo estão condicionados à observância da lei que ele ensinou. Seu jugo consiste no cumprimento dessa lei. Contudo, é um jugo leve e suave, pois não impõe sacrifícios penosos, mas convida ao amor, à caridade e à transformação interior como deveres fundamentais. Que assim seja, passo a palavra. Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito. Eu vou iniciar. Já que tu passou a palavra, né? Eu estou aqui. Que bela promessa. O Cristo Consolador. O que nós precisamos mais? Do que nós precisamos mais? Né? Que a presença do Cristo em nossa vida. Claro, o jugo é leve, existem observâncias da lei, existe o amor e a caridade, mas nós temos a esperança, a luz, a paz do Cristo. Ele nos deixou, ele prometeu
e está sendo cumprido. Nós temos toda a certeza da presença do Cristo em nossa vida e temos também a certeza de que Ele está conosco, nos orientando, nos protegendo, nos amparando e sim, nos mostrando o caminho para uma vida melhor, para a transformação. O jugo é leve, realmente é leve, é levíssimo, né? Nós temos que pensar dessa forma, porque Ele não pede nada, Ele não cobra nada, somente amor e caridade. Então, que nós possamos nos espelhar sempre e seguir sempre os propósitos dele. Eu abro espaço para que os nossos irmãos possam expressar a sua opinião. É só levantar a mão. A Thaisa levantou a mão ali. Eu vou passar para a Thaisa. A palavra é tua. Microfone fechado. O microfone está fechado, Thaisa. Ai, desculpa. Não, quem vai tornar o nosso jugo leve, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Então, quanto mais nós buscarmos nos transformarmos, melhorarmos, seguir os seus ensinamentos, o nosso jugo se torna mais leve. Isso nós temos hoje, pelo menos para mim, a doutrina me trouxe isso. Eu estava fazendo uma comparação de anos atrás, nessa encarnação mesmo, né? As vivências, o que eu passei, coisas repetitivas, e como eu encarei, como eu me comportei nas situações que se repetiam, né? E como é bom ter esse conforto, saber que se nós seguirmos os passos de Jesus, seguirmos seus ensinamentos, muitas vezes situações que nós teríamos que passar difíceis, elas vão se tornar mais leves pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, fazendo esse trabalho de caridade, como a gente fala, sem se preocupar, né? Mas fazendo esse movimento com muito amor, a nossa carga vai ser aliviada automaticamente pelo nosso comportamento, pelos nossos gestos de amor. É um exercício diário, né? Porque as oportunidades, elas vêm todos os dias para nós. E quanto mais nós tivermos essa consciência, essa fé, ela vai se tornar mais leve, ela vai se tornar mais linda, ela vai se tornar mais feliz. A felicidade que a gente busca é nas nossas atitudes o resultado, né? Você tem um ato de amor, você sente alegria no coração, né? É mais ou menos isso. Vai, Marquinho. Alguém pediu, acho que foi alguém pediu na minha, né? Você devia a outra pessoa que levantou a mãozinha, não aparece o nome para mim, só a letra A. Aí, Gentileza, fique à vontade. Eu costumo dizer assim, os momentos difíceis são remédios amargos que Deus nos dá para testar a nossa fé. E com essa fé, a gente consegue passar por aquela dificuldade e depois a gente vai ver que foi o melhor que Deus tinha para dar naquele momento. Então, eu agradeço a Deus a fé que Ele colocou em meu coração. Eu não me desespero, eu sempre procuro acalmar, eu sempre procuro entender, né? E deixar as coisas acontecerem, porque no tempo certo Deus age. Perfeito, Aide. Isso aí. Bem colocado. São os ensinamentos, as aprendizagens que nós passamos, né? Mas a fé nos mantém firme e forte. É a vez do Marcos ali, e depois a Elisângela. As damas, por gentileza, Elisângela. Minha internet está ruim. Toda hora parece que está falhando. Mas boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Eu gosto muito dessa passagem que ele diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados.
venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. É tão bonito isso, tão bonito, que quando a gente passe por situações, que quando a gente sofra, a gente se resigne e lembre do Consolador. Por mais que o desespero venha, que estejamos no olho do furacão, lembremos do Cristo Consolador e Ele vem enxugar as nossas lágrimas. Eu me lembro de uma história de Chico Xavier, que dois espíritos estavam conversando ali na crosta e de repente passa uma estrela cadente muito rápido. E aí um pergunta para o outro: o que foi isso? E o outro responde: alguém na terra fez uma prece muito sentida. E aí o próprio Cristo desce para consolar. Olha que coisa mais linda. Então, que possamos nos fechar em nosso quarto do nosso coração e na hora que o desespero bater, que possamos nos lembrar, ter a sanidade de lembrar, estamos com o Cristo Consolador. Não precisa se desesperar não, porque Ele vem e Ele vem enxugar as nossas lágrimas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Um beijo, meus irmãos. É contigo, Marcos. É verdade, né? Acho que é uma parte muito linda, né? O Consolador é a mais pura verdade, né? E ainda mais, né, a gente que acompanha o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, não só o Evangelho, mas como todas as obras, né? E que nos dão, assim, a certeza, né? Primeira coisa, da vida após o desencarne. Né? E os exemplos que nós devemos trabalhar para que tenhamos lá, no outro lado, um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, um pouco mais de descanso ali. E às vezes eu fico pensando, Cristo é um espírito, um iluminado além da angelitude, né? E ele encarnou através de um processo longo e sofreu as dores, né, reais da carne. Não tinha necessidade. Às vezes a gente machuca o dedinho, né? Meu Deus! Dá um corte, chora tanto, né? Aí fica, mas meu Deus! Olha o flagelo do Cristo para nos mostrar o caminho que ele venceu e que existe todo um caminho mais leve, mais suave que ele mostrou, né? Então, acho que é confortante e é grandioso, né, a gente buscar esse sentimento de paz, de tranquilidade e de sentir acolhido na sua caminhada mais difícil, né, pelos braços do Cristo, né, através de todos os seus espíritos bondosos que estão ao nosso lado e nos encaminhando, né? E sempre, né, tentar a gratidão, buscar, apesar de tudo, das dores, né, tentar ver o porquê que estamos, como a Thaisa comentou, né, que aos poucos a gente vai amadurecendo e vai entendendo e vai vendo como lidar com aquela dor mais dura, né, mais difícil, né, como ela fica mais suave, né, como ela fica melhor o caminho, né, porque ele veio ele não tira as nossas dores, ele alivia e nos dá fé e coragem para isso, porque é uma obra de cada um de nós. Ele também, quando anteriormente chegar ao nível de Cristo, passou pelo mesmo processo. Então ele conhece o verdadeiro caminho, como é, né? É isso que eu penso. Perfeito, Marcos. Se nós pararmos para pensar, eu já vou passar a palavra para a Marcela, a grandiosidade do amor do Cristo, né? Ele passou por todos os flagelos, ele veio, cumpriu a missão dele, mas mesmo assim, ele nos deixou uma promessa. A preocupação constante dele para conosco. Como é grande o amor do Cristo por nós. Nós temos que retribuir este amor através do amor aos nossos irmãos. Né? Quem dera se nós pudéssemos ter essa capacidade, amar como Cristo amou,
amar como Cristo nos ama. Marcela, a palavra é tua. Boa noite, perfeito. Na visão espírita, né, como acabou inclusive de mencionar o Marcos, o Cristo ele não consola apenas retirando a dor, né, mas aliviando a dor. E esse alívio vem exatamente no ensinamento de como enfrentar a dor, porque a dor ela vai existir com compreensão na doutrina espírita, né, e com muita esperança, porque o Cristo, ele é nosso consolo, ele é a nossa esperança. E esse consolo verdadeiro, ele nasce quando a gente, enquanto ser humano falho, que somos todos nós, né? A gente entende o real sentido da vida, né? E a gente aceita todas essas provas como oportunidade de crescimento. E a gente, dia após dia, a gente tenta se trabalhar para que a gente cresça, para que a gente se torne efetivamente melhor, né? Então, eu penso que o Jesus é o Cristo Consolador, o Espiritismo também é o Consolador prometido, e a prática do amor é o verdadeiro consolo. Tanto o consolo do amor para conosco, quanto essa tentativa de amar o próximo, né? Então, acho que a prática do amor é o que é o Cristo, né? Porque o Cristo é amor puro, né? E que a gente consiga iniciar essa semana aí com muito amor no coração, e que a gente consiga se melhorar um pouquinho, que seja. Obrigada, boa noite. Miriam, Nossa, que tudo bem? Eu leio agradecemos. o chat? Tudo Pode bem eu ler, ler o chat? Virginia. Sim. Então tá. A Neuza comentou: Jesus está convidando quem está exausto da vida para trocar o peso esmagador que carregamos sozinhos pelo seu caminho, pelo seu caminho e companheiro, leve e restaurador. É um convite de alívio, não de eliminação total das responsabilidades, mas de caminhar com ele em vez de carregar tudo sozinho. A Isabel Pontes, Deus esteja entre nós. A Wanda, o Cristo Consolador é Jesus vivo em seus ensinamentos, esclarecido pelo Espiritismo, trazendo luz e razão e paz no coração. Ele não tira as provas, mas fortalece o espírito para vencê-la. A Eliane Nazari, Deus de misericórdia, grata a ti, Pai, por estar sempre comigo. Grata a ti, Márcia Valéria, por me trazer de volta à razão. Isso aí. Agora, quem gostaria de comentar alguma coisa? Te devolvo a palavra, Miriam. Eu vou deixar o espaço aberto, ó. O Marcos então, levantou a mão, a Cristiane também, o Júlio. Não preciso eu passar a palavra para cada um, então então tá. vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos deixar tocar. Vamos lá, a Cristiane Eu fala, já depois falei, o Júlio, vou dar a vez depois pro o Júlio Marcos, para ficar à e vontade. assim nós vamos ouvindo o pessoal. Eu vou passar a vez que eu já falei, deixar o Júlio e tem mais a senhora também querendo falar ali, né? Se expressar. Eu fico para depois da Nascerban, então. Pode falar. Obrigada, Júlio. É rapidinho, eu só queria falar que o cumprimento, né, dos nossos deveres é esse jugo leve, né, de Jesus, né? Quando a gente cumpre os nossos deveres, que nós não temos só direitos, né? Nós também temos nossos deveres com o próximo. E quando a gente consegue cumprir esses deveres, a gente sente a gente sente a felicidade, né? Da consciência tranquila, do dever cumprido. Então, eu acho que eu só queria colocar isso assim, né, também, né, que na verdade quando a gente cumpre os nossos deveres, nós estamos cumprindo, né, as leis divinas,
E assim, que a lei divina é amor, né? Ou seja, Cristo só mandou a gente amar, né? Uns aos outros. Então, a gente tem que respeitar o outro, né? Perceber o outro. Então, isso é muito importante, assim, né? A gente não olhar só para a gente mesmo, né? A gente olhar para as outras pessoas que estão à nossa volta também. Então, é isso. Eu só queria fazer esse comentário rapidinho. Vocês permitem eu falar algo que está no meu coração? Não sei por quê, tá apitando e eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu vou passar a noite toda me cobrando. Quantas vezes as pessoas ligam para conversar conosco? Acontece comigo muitas vezes. As pessoas ligam chorando. Ou ligam bem e 3 minutos depois choram. Que eu vou falar isso com total liberdade, porque se alguém pensa assim, ele tá falando de mim, não. Tô falando de várias pessoas que fazem isso. Então, provavelmente, nessa nossa live, tem algumas dessas que já aconteceu isso. E liga e desata um choro profundo, sofrido, doído. E chora bastante, fala um pouquinho. Chora bastante, fala mais um pouquinho. Daqui a pouco ela consegue falar um pouquinho mais, chorar um pouquinho menos. E no final agradece, sem eu ter falado nada a não ser boa noite. Nada. Nada. Isso é absolutamente normal. Porque muitas vezes a dor se avoluma dentro da nossa vida, dentro da nossa existência, que ela é obrigada a extravasar por algum lugar. E extravasa pelo campo da emoção. Porque nós não aprendemos a fazê-lo extravasar da maneira certa, que é pelo campo da fé. Nós não aprendemos. A conversa que se tem com o Júlio pelo telefone, e eu amo essas conversas. Sinto falta delas, quero dizer para vocês. Sinto falta de várias que me ligavam rotineiramente, hoje já não me ligam tanto mais. Muita falta. Muita falta. Mas essa conversa, se tivéssemos com Deus, o nosso fardo ia ficando pequenininho, 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 pequenininho. Porque nós, ao abrirmos o peito e falar com o Pai, não só há uma questão psicológica quando a gente fala com o pai e com a mãe quando é criança e com o adulto depois com Deus. A questão de saber que há um retorno, que Deus nos ouve, que Ele nos ampara, que nos enche de coragem, de esperança e fé. Também há movimentação espiritual ao nosso redor, que praticamente nos carrega para a solução quando nós deixamos. Porque quando a gente não bota o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa raiva, tudo na frente, eles nos arrastam para a solução. Então, ter esse pensamento de Deus na vida é literalmente viver melhor. Pense agora, você que está aí do outro lado, aí me ouvindo, pense assim, ó. Aquela pessoa que diz que não acredita em Deus e que também tem problemas, também chora, tem dificuldades iguaizinhas a você. Ele chora para quem? Ele desabafa com quem? Ele pede forças para quem? Então nós temos o lenitivo da vida, a consciência de que o Cristo nos ama, está por nós, que nós temos um Pai que é absoluto amor, nós temos anjos à nossa volta, porque muitos de nós ainda chamam de anjos, né? Outro de guia, de companheiros espirituais, indifere o termo, mas nós temos irmãos à nossa volta prontos para segurar a nossa mão. Sim, eu adoro receber a ligação, ficar escutando. A Elisa sempre fala que eu digo para ela não entende muito. Eu gostaria de ter uma amiga que fosse perto da minha casa com mais de 80 anos, para ir lá pelo menos uma vez por semana conversar, escutar a história. Eu amo. Então, ter essa oportunidade não é para todos. Então, joguemos as nossas mágoas na mão de quem sabe resolvê-las.
um absoluto desprendimento de nós mesmos. É para chorar. Nós temos uma irmã muito querida do grupo que há pouco tempo passou por uma grande provação. E ela ficava na dúvida: como é que eu faço agora? Será que eu posso chorar? Será que a minha fé e tal e tal? Chore. Acredite em Deus, Ele te conhece mais do que tu mesma. Abra o teu peito, que quando tu tiver madura, esse choro passa. E hoje ela sorri e cumprimenta e fala com amor, com carinho. Então, ter Deus na nossa vida é fundamental, mas usá-lo é inquestionável. Façam isso, porque estar feliz é estar perto do Pai. Não tenha essa dúvida disso. Nunca estar feliz é estar perto do Pai. Essa é a minha palavra. Bom, tu nos deixou sem palavras, Júlio. É Verdade. verdade. É verdade. Só com os Como, corações ouvindo. como somos felizes por estarmos junto do Pai. Isso é verdade. Quem levantou a mão ali, deixa eu ver, para mim não aparece todos. Se alguém puder me socorrer, não tô, eu sei que alguém tinha levantado a mão. Viviane. Aide, Eu levantei agora, mas tinha alguém antes? Não. Aide, se não me engano. Eu acho que ela deixou a mãozinha erguida de antes. Não sei. Tá, o que eu queria comentar é a respeito que até o Google, que nos ajuda, né, a pesquisar o que era o jugo. Literalmente, o jugo é uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de dois animais para trabalharem juntos, como no arado. O que eu imaginei? A gente não está fazendo não está carregando o fardo sozinhos. Jesus está com a gente. Então, quando eu olhei assim que quem nunca na vida não carregou a sacola pesada com alguém, com algum amigo do lado, para aliviar o peso, né? Então, foi isso que eu pensei. Jesus está sempre segurando uma parte do nosso fardo para que a gente consiga vencer. E era isso. Uma Agora boa eu passo a analogia, palavra. Viviane. É uma boa analogia, realmente. Nós nunca estamos sós, né? Podemos ter essa impressão, mas nunca estamos sós. Sempre temos alguém ao nosso lado. Jesus, Deus, os nossos mentores, a espiritualidade, sempre estão conosco, nos auxiliando, sempre prontos a nos auxiliar. Vamos ver quem mais levantou a mão: a Thaisa, a Márcia e o Marcos. Nesta ordem, podem seguir falando. Teu microfone está fechado, Thaisa. Hoje eu estou devagar. Não, lembrando agora o que a Viviane falou, né? Que a gente nunca está só. E o exemplo é esse grupo que a gente tem aqui. O aprendizado que a gente tem nesse momento, cada um falando um pouco, botando, né? Esse exemplo de cada um faz com que a gente clareia mais a nossa caminhada, né? A importância desse estudo, desses encontros, que fazem com que a gente se fortaleça e não se sinta só, porque nós temos essa dificuldade de pensar quando nós estamos no nosso dia a dia: eu estou sozinha, só eu estou sofrendo, só eu estou com a dor, né? E não é. Se nós olharmos e nesses encontros, a gente vê que a dor todos nós estamos passando algum tipo de dor. E é na dor que mais nós vamos crescer, é mais onde nós vamos aprender, né? Então, o quanto é importante esses nossos encontros, o quanto nos faz bem. E aqui está Jesus presente, com certeza, na vida de cada um de nós, né? Obrigada. Márcia, pode falar? Obrigada, Thaisa.
Meu nome é Márcia, eu iniciei hoje no grupo, agradeço a participação e sempre gostei de participar dos grupos de oração. A enchente levou o meu livro, que é o nosso lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que eu tinha. Vou ver se eu consigo um outro, porque eu gosto de retomar as lições. A canga, o jugo significa canga para levar os bois, né? O jugo é a carga pesada. E todos nós temos uma carga pesada, todos nós temos um jugo. Só que Deus disse que não vai tirar da gente este peso que a gente tem que carregar, porque também nós estamos num mundo de expiação e Ele é o nosso consolo. Ele disse que não vai tirar, mas Ele está do lado da gente para nos ajudar a carregar, para tornar mais leve, mais suave. Assim como este grupo de oração, que quando iniciou a leitura do Evangelho, me veio esse pensamento de que este grupo nos ajuda a tornar o nosso jugo mais leve também. Porque ler o Evangelho sozinho, na minha casa, como eu sempre lia todas as terças-feiras, é uma coisa, ler em grupo e participar é diferente. Agradeço muito pela participação. E eu queria falar com uma questão que o Júlio falou sobre a maturidade. Quando a gente perceber que não é só na hora do desespero, que a gente procura uma iluminação, que no caso é Jesus, por muitas coisas que a gente passa e as pessoas perguntam, como é que tu não está nervosa, como é que tu não está chorando? Mas em Jesus eu confio. Então, quando a gente chega neste patamar, e não é questão de soberba, mas quando as coisas acontecem com a gente, como a questão da enchente, eu me encontrava com a minha colega Grace e eu dizia, o que a gente pode fazer é confiar. Então as pessoas, mas tu não está nervosa, não tá... Não, mas eu confio. Eu sempre digo, em ti eu confio, Senhor. Então esse jugo eu sei, e muitos pesos da vida da gente, eu sei que sempre Jesus está do nosso lado. É difícil não se desesperar, mas ter essa confiança, como o Júlio falou, e ter essa maturidade, a gente vai ficar bem. E agradeço esse grupo para ajudar a dividir o meu fardo também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Márcia, teu depoimento, realmente. A fé Lívia, nos mantém, né? Pode falar, Júlio. antes de tu passar a palavra para o próximo, e eu peço perdão ao Marco, Márcia, muito obrigado por estar conosco, tá? Receba o meu abraço fraterno, cheio de carinho, cheio de gratidão. Eu espero que tu esteja conosco por muito tempo, e já vi, e acho que todos os dias que vai ser para todo mundo, tá? Que Deus te abençoe imensamente. Sempre estaremos aqui, tá bom? Se der e vier. Um grande beijo. É isso. Eu vou passar a palavra ao Marcos, só dizendo que também passei pelo mesmo problema que tu, tá, Márcia? Tá, gente, mas a gente aprende tanto. A gente conhece tanta gente boa. A gente vê o amor do Cristo sempre, todos os dias. Mas é isso. Marcos, eu vou passar a palavra para ti. Já te convido, né, são 22h35, após a tua explanação, fazer a oração de encerramento. Agradeço a todos que estiveram conosco também. A palavra é tua, Marcos. Eu fiquei até emocionado com o que a nossa amiga falou, a Márcia, e realmente assim, né? Quando chega ao ponto de confiar, né? Pode vir que eu tô, né? Pode vir que eu acredito. E é assim, né, pessoal? É assim, né? Mas complementando o que a Viviane comentou ali sobre o jugo ali, não apenas mente, né? Ele alivia o nosso peso, mas ele está do nosso lado guiando o caminho também, né? É isso que nos traz essa confiança, na verdade. Acho que eu penso assim, né? Então vem, né, toda a problemática, a gente confia, a gente acredita, e a gente sabe, como o Júlio comentou, toda a espiritualidade de amor e de carinho está conosco também, né? Empurrando, vai, rapaz, vai embora, vamos nessa. Né? E a gente vai. E quando a gente chega lá, assim, meu Deus, né? A gente conseguiu isso. 2025 foi um ano assim, né? Chegamos em 2026, não é verdade? Estamos aqui, não é verdade? Meio lenhado, mesmo. Estamos aqui, né? Então tá, pessoal, deixa brincadeira, né? Mas
Então é um momento de muita gratidão, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o Cristo quer. Que cada um de nós dê a mão um aos outros, de maneira que o jugo fica leve. Sempre com o direcionamento do Cristo que está ao nosso lado, dividindo o nosso fardo, nos proporcionando uma grande vitória íntima, né? Um grande conhecimento de nós mesmos, de nossa força, de nossa fé e da palavra da verdade, que é a palavra do Cristo. Todas as obras de Allan Kardec nos mostram isso. O verdadeiro, o que realmente acontece. E isso nos dá fé, nos dá coragem e uma perspectiva. Sabemos que podemos conquistar tudo o que queremos. Basta nós termos fé, força, coragem e perseverar. E no momento de levantar a bandeira da vitória, a gratidão sempre pela ajuda. E fazer com que essa gratidão se transforme num gesto de amor para com todos também que estão nesta caminhada difícil. É a compaixão. É o que move os corações. A compaixão. Nesse momento, com toda essa espiritualidade unida a nós, esses anjos de luz, esses espíritos bondosos que estão ao nosso lado, nos mostrando, nos intuindo, retirando nossos pensamentos mais difíceis e nos dando uma visão do que vem de bem pela frente. Vamos agradecer por nós estarmos encarnados neste momento, com os amados que estão ao nosso lado, com as pessoas difíceis que também estão ao nosso lado e que nos fazem crescer mais ainda, abrindo esse amor lindo que cada um de nós tem dentro de nós. Somos a fagulha divina. Deus está em nós. Sois deuses. Tudo podes. Creia, persista e você vencerá. Esta é a grande bandeira. E com essa luz do Cristo iluminando nossos lares, nossos amores, oremos a Ele a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair para a tentação, e livra-nos de todos os males. Que esse amor, que esse carinho de Jesus e toda a espiritualidade nos acompanha e que nos proteja por mais essa semana. Que assim seja, Pai querido. Boa noite a todos, bons sonhos.